Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no dia 7 de outubro, 27ª semana do Tempo Comum. E hoje a igreja celebra a memória de Nossa Senhora do Rosário. O nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado a uma pequena cidade da Galileia, a uma virgem cujo nome era Maria. E ela era desposada com um homem chamado José, que era da descendência de Davi. O anjo entrou onde Maria estava e fez esta saudação: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria ficou muito perturbada porque ela não compreendia o que significava tal saudação. Então o anjo continuou: Não tenhas medo, Maria, pois encontrastes graça diante do Senhor. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino, da casa de Davi, não terá fim. Maria continuou: Mas como isso pode acontecer se eu não conheço homem algum? E o anjo continuou: Eis que a força do Espírito virá sobre ti, e aquele que nascer de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Ele reinará na casa de seu pai Jacó, e o seu reino não terá fim, e ele será grande. Também aquela que fora chamada de estéril já está no 6º mês da sua gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse ao anjo: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante da palavra de Deus. E uma coisa que nós não podemos nos esquecer é que a palavra de Deus é um dos meios de crescimento espiritual. A oração pessoal, a leitura diária da palavra de Deus e também a vida sacramental, a missa, a confissão. Tudo isso vai ajudando a mim e a você a termos o discernimento necessário para conduzirmos a nossa vida de acordo com a vontade do Senhor. Porque fazer a vontade do Pai, esta é a minha missão e esta também é a sua missão. Por isso, hoje no nosso Evangelho nós encontramos uma embaixada. O anjo Gabriel, que é enviado a uma virgem, desposada com um homem chamado José. E o nome da virgem era Maria. E o anjo faz uma saudação toda especial a ela: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E o interessante é que é o mesmo anjo que fora também enviado à casa de Zacarias, o marido de Isabel. E ele não acreditou. Ele não acreditou na possibilidade de Deus intervir na história, de tal modo que a sua esposa Isabel também ficasse grávida. Por isso ele foi castigado. Ele não acreditou no Deus do impossível. Por isso ficou mudo. Agora o mesmo anjo então se apresenta diante de Maria com esta saudação: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E isso perturba o coração de Maria. Porque às vezes diante da missão que o Senhor nos concede, nós também nos sentimos perturbados, incapazes. Mas a graça é do Senhor. A graça é de Deus. É Ele que age em nós. Por isso, novamente, o anjo vai dizer: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem lhe porás o nome de Jesus, e ele será grandioso. Ele reinará na casa de seu pai Davi, e o seu reino não terá fim. Mesmo depois de toda esta explanação, ainda nós encontramos Maria num ambiente de oração. Maria também está num ambiente de oração. E é justamente nesse momento de oração que o anjo se manifesta, que o anjo traz uma mensagem, e que cabe a Maria ter o discernimento necessário para poder dizer sim ou dizer não. Por isso o anjo vai convidar: Não tenhas medo, Maria. Como também havia dito o Senhor no Antigo Testamento a todos os profetas: Não tenham medo,
Porque diante da missão que o Senhor concede a cada um de nós, nós também trememos. Tememos e trememos. Porque a missão do Senhor precisa ser realizada. Então o anjo vai dizer, Maria vai colocar os obstáculos naturais. Eu não conheço homem algum. Como é que eu posso ser mãe? E o anjo vai continuar. A força do Espírito virá sobre ti. E aquele que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Será chamado Filho de Deus. E ele reinará na casa de seu pai Jacó, e o seu reino não terá fim, e ele será grande. Grande. E para comprovar esta profecia, o anjo então vai recordar a Maria que a prima dela, chamada Isabel, estava no 6º mês da sua gravidez, daquela que era chamada de mulher seca, de mulher estéril, incapaz de dar a vida. E o anjo vai dizer então a Maria agora, porque para Deus nada é impossível. Meus irmãos, minhas irmãs, como essa palavra precisa cair no meu coração, talvez também no seu coração, e criar raiz profunda. Que o nosso Deus é o Deus do impossível. E como isso faz ser necessário alimentar a nossa vida a cada dia e ser assim uma força que impulsiona cada um de nós a realizarmos a nossa vida cristã, porque nós existimos para dar testemunho de Cristo. Hoje, na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar os apóstolos regressando para Jerusalém após a subida de Jesus ao céu. Após ter vivenciado toda a dor da crucifixão, após ter experimentado a ressurreição, após ter visto Jesus subindo aos céus em glória, então agora eles regressam até Jerusalém e se colocam em oração. Os apóstolos, com outras mulheres, e dentre eles também estava Maria. Dentre eles está Maria. Ela também está ali em oração para poder também suplicar a renovação de todas as coisas. Por isso, a leitura de hoje é um grande incentivo para mim e para você a priorizarmos um pouco mais a nossa vida de oração. É importante que a gente resgate isto, porque às vezes podemos cair numa tibieza, numa frieza muito grande. Podemos perder o gosto e o prazer da oração. E Santa Teresa nos ensinou que quando não é mais a afeição que nos leva à oração, então que seja a razão a nos impulsionar. Porque sem oração, nós morreremos de asfixia. A oração é a respiração do amor, é a respiração da vida cristã. E quando nós não oramos mais, então significa que todo o edifício espiritual que nós estávamos arquitetando juntamente com o Senhor cairá, porque o Senhor não estará mais presente. Hoje Maria nos ensina então a crer nesse Deus do impossível. Ela nos ensina também a orar, manifestando as nossas dúvidas, as nossas incapacidades, mas também crendo que o nosso Deus é o Deus do impossível. Grande e magnífico Deus e meu Senhor Jesus Cristo, iluminai as trevas do meu coração. Dai-me fé reta, esperança certa, caridade perfeita, sentido e discernimento, Senhor, para cumprir verdadeiramente a Tua palavra. Nosso Pai São Francisco rezava assim. Que essa oração de hoje ajude a mim e a você, nesse dia de Nossa Senhora do Rosário, a vivermos bem a nossa fé nos grandes desafios que a vida nos propõe. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Paz e bem.